Olá, queridos, é mais uma vez o professor Marcelo e dessa vez eu gostaria de falar um pouco sobre cilindros. Então eu vou trazer a parte teórica e a gente resolve um exercício sobre cilindros. Então vamos a ele? A parte teórica. O que é um cilindro? Ele é chamado de cilindro de revolução e ele é um sólido obtido da rotação de um retângulo ao redor de um de seus lados. Professor, não entendi. Vamos tentar olhar aqui essa figura. Olha para esta figura aqui. O que eu tenho? Eu tenho um retângulo. Os lados desse retângulo são a base R e a altura H. Então, RH. Se eu girar esse retângulo dando uma volta completa ao redor desse eixo, que é o eixo correspondente a um dos seus lados, ela vai gerar no plano esta figura. Essa figura que é o cilindro e que a gente tem várias formas dessa figura aqui em casa, nas nossas residências, né? Então, o cilindro não é algo, um sólido incomum para a gente. Então, isso aqui é um cilindro. Qual é a característica do cilindro? Então, ele tem a base dele é um círculo. Então, observa, olha para esta figura e esta figura. Então, saindo daqui para cá, a gente chama isso de figura planificada. Então, eu estou conseguindo enxergar as partes delas. Aqui as partes, como está em geometria espacial, essas partes ficam, entre aspas, distorcidas. Aqui não, aqui eu enxergo na geometria plana quais são as medidas correspondentes. Então, essa parte que eu estou enxergando aqui, ó, ela corresponde a esse círculo aqui. Essa parte de cima corresponde a esse círculo aqui. Então, eu tenho dois círculos iguais. E a minha lateral corresponde a essa figura aqui, ó, cujas medidas são H, fácil de a gente perceber. Essa daqui não é tão simples de perceber, que é 2 vezes π vezes r. Mas ela está relacionada com o comprimento dessa circunferência. Então, se eu pegar esta linha aqui e esticar essa linha, vai dar exatamente esse comprimento. E esse comprimento ele depende do raio, ele vai ser 2 vezes π vezes r. Então, olhe quando você for resolver problemas relacionados a cilindro, tenha em mente esta figura aqui planificada, esta e esta daqui. Vamos dar mais um prosseguimento, dá uma olhada nesse próximo slide. Ele vai mostrar para a gente as fórmulas do cilindro, eu já comento delas, mas vai falar de um caso especial, de um cilindro especial, que é chamado de cilindro equilátero. Qual é a característica do cilindro equilátero? A altura dele é igual ao dobro do raio, ou seja, a altura é igual ao diâmetro. E tem essa parte aqui que também é importante e às vezes é difícil da gente visualizar. Imagine esse cilindro, imagine que eu faça um corte nesse cilindro de tal maneira que esta linha aqui, ó, corresponda ao tamanho do diâmetro. Então está passando exatamente pelo centro. Eu fiz um corte e eu estou olhando para esta figura agora. Essa aqui que está cinza aqui. O que eu vou ter? Essa medida vale 2R, R mais R, e essa medida vale H. Isso que eles chamam de área da seção meridiana. Então eu faço um corte bem no meio, e a área dessa seção meridiana é dada por 2 vezes R vezes H. Então, basicamente, eu tenho para cilindros 1, 2, 3, 4, 5 relações. Então, quais são as relações? O que é interessante aqui é que essas relações elas não mudam. Então, a área da base vai ser sempre π vezes r ao quadrado, diferente do prisma, por exemplo, que a área da base depende do polígono que está lá na base. Então, a gente fez exercício com a base sendo um retângulo, a base sendo um quadrado, a base sendo um triângulo e a base sendo um hexágono, né? Então, depende da base. A área lateral vai ser 2 vezes π vezes r vezes h. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Vamos tentar entender porque é a área total. A área total é pintar tudo isso aqui.
Então pode ver que você pinta a área lateral e pinta a área da base 2 vezes. E o volume vai ser a área da base vezes a altura. Eu já gostaria daqui já de fazer uma consideração. Então quando você olhar, por exemplo, vou pegar só, por exemplo, essa primeira relação, que é a área da base, que é π vezes r ao quadrado. Se ele me der o r, eu elevo esse r ao quadrado, multiplico por π, eu tenho a área da base. Agora observa que ele poderia também me dar a área da base. Se ele me desse a área da base, eu consigo pela área da base extrair o raio. A área lateral, por exemplo, se ele me der o raio e a altura, eu consigo achar a área lateral. Mas observa que eu tenho 3 variáveis aqui, que é a área lateral, o raio e a altura. Se ele me fornecer 2 delas, a outra eu consigo determinar. No nosso caso, a gente vai fornecer sempre o raio e a altura nesse problema. Então você vai ver que a resolução é bem simples. Vamos dar uma olhada para esse exemplo. Dado um cilindro de revolução de altura 12 centímetros e raio da base 4 centímetros, determine. E aí ele pede 5 coisas para a gente determinar: a área da base, a área lateral, a área total, a área da seção meridiana e o volume. Vamos fazer isso? Então vou marcar lá o meu cilindro. Ele diz que o raio vale 12 e que a altura vale 4. E ele está pedindo agora qual é a área da base. A área da base é dada por essa relação, π vezes r ao quadrado. O r a gente tem, então a área da base vai ser π vezes o raio vale 12, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado são 144 e vai ficar 144. Lembra que o π tem que vir depois do número. Então a área da base vai ser 144 π centímetros quadrados. O outro item que ele pede é a área lateral. A relação que permite calcular a área lateral é essa daqui. 2 vezes π vezes r vezes h. O raio vale 12 e a altura vale 4. Então substituindo, 2 vezes 12 vezes 4, 96 π centímetros quadrados. Tá? Então, se eu multiplicar 2 vezes 12, vai dar 24, 24 vezes 4, vai dar lá os 96. Próximo, ele pede a área total. Qual é a relação? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu vou voltar para pegar qual é o valor da área da base e a área lateral, que a gente já calculou. Ó. A área da base corresponde a 144 e a área lateral corresponde a 96. Então, vamos voltar lá. Então, a área lateral, 96π, mais 2 vezes a área da base, que é 144. 2 vezes 144 são 288. 288 mais 96, 384π. Eu posso somar porque ambos têm o π, tá vendo? Ó, 96π e aqui daria 288π. Então, eu somei 288 com 96. O próximo, ele pede a área da seção meridiana. Vou trazer a figura aqui para ficar mais claro. Mas a área da seção meridiana é dada por essa relação, 2 vezes r vezes h. Então, eu multiplico 2 vezes 12 vezes 4. Mas eu vou trazer a relação para você entender o que é a área da seção meridiana. Ele está querendo que você calcule qual é essa área aqui em verde. Ó. Essa medida vai ser 2r, no nosso caso vai ser 24. E essa medida aqui vai ser 4. Então, eu vou multiplicar 24 vezes 4, ou 2 vezes 12 vezes 4. Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar em 96 centímetros quadrados. E o último item que ele pede é o volume do cilindro. O volume do cilindro é dado por essa relação, a área da base multiplicado pela altura. A área da base a gente viu lá que vale 144π. Eu vou pegar o 144 e vou multiplicar por 4. Fazendo isso, eu vou chegar que o meu volume é 576π centímetros cúbicos. Tá? Então, as relações do cilindro, elas não mudam. Tá? Essas fórmulas não mudam. Então,
trabalho é saber aplicar essas fórmulas, identificar raio, identificar altura e aplicar as fórmulas corretamente. Por esse vídeo é só, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.